Oi, eu sou Fernanda e posso contar a sua história aqui. Então, conte ela pra mim. Essa minha história de hoje, ela durou apenas 45 dias, mas aconteceram muitas coisas. Eu vou resumir o início dela para vocês entenderem o que aconteceu. Eu, meu esposo e minha mãe, nós morávamos de aluguel. A minha mãe é acamada e eu cuido dela. Porém, praticamente eu era a única provedora que entrava dinheiro dentro de casa para suprir todas as necessidades entre água, luz, internet, comida, aluguel. Mas eu acabei ficando doente. E por conta disso as coisas complicaram. Começou a atrasar a água, começou a atrasar a luz. Eu foquei mais no aluguel da casa. E eu tava numa situação, eu já tava num estado de nervo que eu já não estava aguentando mais nada. Em nenhuma área, nem fisicamente, nem espiritualmente, eu não estava mais suportando. Em meio ao desespero, eu mandei o meu marido embora. Mas confesso que a minha esperança não é que ele fosse embora, é que ele tomasse uma decisão, uma posição, ou falasse, não, eu vou ficar no teu lado, eu vou te ajudar, eu não vou desistir de você, ou algo assim do tipo. Mas não foi o que aconteceu. Ele realmente foi embora. Então eu falei com meu irmão e pedi para ele ficar com a minha mãe durante 30 dias para mim resolver a situação, se eu iria ficar na casa ou não, o que eu iria fazer. Mas eu já pedi para ele ficar isso porque a minha mãe faz uso de oxigênio e ela não pode ficar sem luz. E eu sabia que, como muitos talões atrasados e água atrasada, eles logo vinham cortar. O que eu não esperava que ia ser tão rápido. Meu irmão buscou minha mãe um dia e no outro dia eles vieram cortar a água e a luz. Então eu fiquei ali, naquela casa sem água, sem luz. E eu cuidava de um menino que, como eu fiquei doente, a única renda que estava entrando era dele, desse menino que eu cuidava. Eu não estava indo trabalhar fora por causa das minhas condições. E então ele tentava me alegrar e dizia que tinha um lado positivo de ficar no escuro, que a gente podia contar história de terror. E ali ele ficou comigo na casa. Eu confesso que eu busquei ajuda, pedi ajuda a muitas pessoas. Me rebaixei pedindo ajuda e ninguém me ajudou. E eu fiquei tão triste e percebi que eu estava sozinha, como sempre a minha vida eu estive. Em meio a tanta dor, em meio a tantas coisas, eu não poderia desistir. E então eu decidi fazer orelha de gato para vender, que eu ainda tinha as coisas para fazer isso e graças a Deus eu tinha o gás para fritar. E eu confesso que eu me surpreendi. E eu saía eu com o menino. Eu confesso que fiz calo em meu pé de tanto andar. Mas eu consegui vender. E eu guardei
o dinheiro. E então eu consegui pagar, porque a casa onde eu morava era de uma pessoa, mas o nome da luz estava no nome de outra pessoa que não era mais o proprietário da casa, e ele estava fazendo ameaças e muitas coisas. E então, em meio a tanta luta, em meio a tantas coisas, eu consegui, guardei todo o dinheiro e consegui pagar. E foi bem difícil. Só que quando eu pensei, agora está tudo resolvido, depois que eu paguei a luz, a pessoa que estava com o nome da luz mandou tirar, desligar de vez a luz. E tipo, sem avisar. Ela precisava fazer a transferência no nome, mas ele mandou cortar. E como era um poste de uma casa muito antiga, não poderia ser religado. E eu estava novamente no escuro. E nossa, eu fiquei novamente em desespero porque eu não tinha mais nada em casa. Eu não tinha mais nada para fazer porque eu tinha dado todo o dinheiro na água e na luz. E foi então que eu saí. E eu fiquei ali desesperada, tentei novamente pedir ajuda de um, mas ninguém parou para me ajudar, nada. E quando eu achei que estava tudo perdido, eu recebo uma visita de uma irmã da igreja que fazia um bom tempo que ela tinha prometido que ela ia lá na minha casa e eles não tinham ido. Mas eu sei que Deus sempre manda na hora certa e no momento certo. E aquela irmã que foi lá, ela me levou comida. Não, eu não precisei pedir. Ela levou. Que Deus mandou entregar para mim. Ela levou as coisas para mim continuar fazendo a orelha de gato. Então eu continuei fazendo. E foi bem complicado. Porque cada dia eu estava lá naquela casa, no escuro, sem a água. E teve um menino que apareceu lá, que ele sempre ia brincar junto com o menino qual eu cuidava. E ele começou a ir junto com nós toda vez que eu saía para vender. E eu creio que Deus mandou aquele menino. Porque quando eu estava desanimada, ele me incentivava e ia na frente oferecendo orelha de gato. E em cada pacote que eu conseguia vender, ele comemorava. E aquilo ali me fez continuar e não desistir. Mas confesso que não foi fácil. Porém, teve um dia que a gente saiu e naquele dia eu não consegui vender nada. E aquele menino olhou para mim e disse assim: não se preocupa, que Deus vai prover. E eu disse amém. Eu fui para casa e logo eles também foram para casa, todos. Oi pessoal, vocês estão gostando do vídeo? Então, vai ter a continuação. Na quinta-feira eu vou postar.
Não esquece de deixar seu like, a tua opinião e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Beijinho, fui!